Quando nós olhamos para todos esses aspectos, que são aspectos mais generalistas sobre os sonhos, nós vemos como é interessante, né? Ou como eles enchem a gente aí de possibilidades, mas também é importante que a gente faça um encaminhamento para esses sonhos, para que esses sonhos de fato sejam úteis no nosso desenvolvimento. O primeiro ponto que a gente precisa ter é contar. Sonhos sempre foram contados na história do homem. Sonhos são feitos para serem contados. Geralmente, o que se faz é eleger um fiel depositário dos seus sonhos. Esse fiel depositário, muitas vezes, se mescla na figura de um psicoterapeuta, de um psicanalista, mas não dá para a gente achar que as pessoas passaram a contar sonhos depois de Freud, né? As pessoas sempre contaram sonhos e elas contavam para seus fiéis depositários, que poderiam ser um mestre, um sacerdote, o ancião, um amigo confidente, um grupo de amigos. Então, assim, hoje contar para um psicoterapeuta é usar uma estrutura que é a estrutura de uma psicologia para absorver e trabalhar esse sonho. Mas todos esses outros podem ser grandes ajudas dentro desse processo, tá? O que o Jung preconiza é que não adianta contar para o desconhecido. Você tem que contar para uma pessoa que de fato conheça a sua vida. Por isso que, no processo da análise, a gente faz uma anamnese sobre a vida da pessoa, você vai buscar, como a autobiografia do Jung, ela aponta para a gente os pilares básicos, né, da análise, que são memórias, sonhos e reflexões. Então, contar as memórias é um jeito de a pessoa passar a te conhecer, dela saber da sua estrutura de vida e tal. Mas contar é sempre muito saudável, tá? Geralmente, quando a gente está contando um sonho, o que eu trabalho normalmente é pedir para a pessoa contar o sonho 2 vezes. O mais legal é porque ela nunca conta o mesmo sonho. Sempre tem um detalhe que aparece ou tem um detalhe que some, tem uma coisa que é enfatizada e que depois é atenuada, né? Ou seja, a gente vai ter mais impressões sobre aquele sonho do que se ele fosse contado de uma vez só. Em geral, também é muito legal a gente repetir o sonho para o sonhador. A pessoa te conta o sonho e aí você conta o sonho para ela. Ela não vai escutar o mesmo sonho que ela contou. Ela vai escutar um outro sonho. Porque por mais que a gente busque, não é que você vai repetir mecanicamente, né? Senão você gravaria e apertaria o play. Você vai contar o sonho para a pessoa e normalmente você vai dar ênfase também em alguns aspectos, você vai deixar outros de fora, você vai sentir falta de algumas coisas, E essas interpretações, ela vai trazer nuances também que ajudam a abrir já a cabeça da pessoa um pouco mais sobre o sonho. Adotar outras perspectivas na hora de contar o sonho. Como é que seria esse sonho contado daqui para lá e não de lá para cá? Aí já é uma questão de você manejar ali o conteúdo. O conteúdo já está posto. Agora a gente começa a brincar com ele em cima de uma mesa, tá? Outra coisa é perceber as reverberações desse sonho no corpo. Quando a pessoa começa a contar o sonho, às vezes ela se mexe na cadeira, às vezes dá uma coceira, às vezes dói aqui, às vezes a pessoa enrubesce, às vezes a pessoa coça o nariz, às vezes a pessoa... né? Então, assim, essas reações no corpo, elas também se somam ao relato desse sonho, porque elas falam de alguma alteração. Seja uma alteração de suavização, de conforto, de prazer, ou do contrário, né? E aí, dentro desse contar, o que se conta? Tudo. Por isso que é legal a gente anotar o sonho todo. Porque aí você vai contar tudo. Você vai descrever as cenas, mas você vai contar também o que sente, como é que são as coisas,
Quais memórias esse sonho evoca? Como é que esse sonho dialoga com outros aspectos da vida? Que tipo de pensamento irrompe quando você está contando um sonho? Nossa, eu estou te contando isso e aí eu lembrei que eu deixei um sapato para consertar e eu nunca mais fui buscar. O que esse sapato tem falando sobre esse mesmo tema que o sonho está trazendo? Esse sapato é só para a gente esquecer do sonho? Ou esse sapato faz parte desse sonho também? Né? Depois que a gente conta o sonho, que esse sonho é bem narrado, nós vamos passar para uma outra parte, que é uma ampliação, uma amplificação dos sonhos. Que é o quê? Em primeiro lugar, reconhecer o conteúdo que está sendo narrado. É tentar olhar para aquilo dali e se perceber, se ver dentro daquele conteúdo. Né? Isso a gente vai começar a reverberar essas imagens na vida vigil. Em ver como é que uma coisa dialoga com como é que o lado de lá está dialogando com o lado de cá. Em ver como é que essas coisas têm relação com você. E nisso, a gente tem de fugir de certas interpretações óbvias. Por isso que a gente não trabalha com uma interpretação do sonho, a gente trabalha com essa amplificação. Por exemplo, para muitas pessoas, sonhar com uma cobra é medo, é sentimento de traição por conta da cultura que a gente vive, é repugnância. Só que se a pessoa for um biólogo que trabalha com répteis, cobra para ele é outra coisa, né? Então, assim, é pensar que, de alguma forma, o contexto do sonho tem que dialogar com o sonhador. Em primeiro lugar, ele precisa dialogar com a pessoa que sonhou. Esse sonhar, como sempre na psique as coisas estão em relação a outras coisas, quando a gente olha para esse sonhar, é natural falar da vida. Não dá para eu agora te pedir para você me contar o sonho que você teve essa noite, você me contar o sonho e eu falar, tá, mas quem é essa pessoa? Ah, eu não quero falar sobre essa pessoa. Ah, mas que lugar é esse? Ah, eu não vou dizer para você que lugar é esse. Né? A gente não está brincando de adivinhação, a gente está ali tentando desdobrar a serviço. Não é por uma curiosidade, é por um serviço mesmo. Né? Então, assim, fazer esses pontos de conexão com as memórias acaba fazendo parte do processo. É tanto que, geralmente, as pessoas que já estão habituadas com o processo da análise e da amplificação dos sonhos na análise, elas não trazem, a não ser que tenha acontecido uma emergência na semana, elas começam trazendo o sonho. Por quê? Porque aí, a partir do sonho, a gente vai ver o que vai ser falado naquele dia. Né? Tem outras pessoas que já vêm com a sessão pronta. Aí ela chega lá, ela só dá play na sessão, né, e ela fala o que ela já falou para ela mesma a semana toda. Mas isso varia de pessoa para pessoa. O que a gente normalmente recomenda é que a pessoa comece falando sobre o sonho, porque aí dali a gente vai ver para onde precisa caminhar. Nesse processo da amplificação, tem algumas perguntas que são importantes, que são bem válidas durante esse processo, que é tentar entender que ritmo que o sonho tem. Ele é um sonho que está no teu ritmo habitual, ele é um sonho que te traz uma sensação de rapidez, ele está lento demais, que tipo de dinâmica ele evoca dentro de você, quais são as proporções que as coisas têm para você dentro do sonho. Às vezes um assunto que não seria tão importante no sonho mobiliza a gente super, ou coisas que são super importantes, a gente banaliza dentro do sonho. Então, assim, ver se essas coisas estão funcionando com alguma coerência dentro do que a vida pede, né, do que a vida nos chama a viver, faz parte desse exercício de amplificação. Como é que esse sonho mexe com a sua energia? Ele é um sonho que te esgota? Ele é um sonho que te revigora? Contar esse sonho te cansa?
contar esse sonho te estimula? Para onde, sabe, assim, qual é a disposição que ele gera dentro de você? Uma vez que a pessoa já respondeu todas essas coisas, o ouvinte começa a fazer associações. Primeiro a gente deixa a pessoa falar bastante sobre o sonho. Aí só depois que a gente começa a entrar no sonho junto com a pessoa. A gente nunca passa na frente. Geralmente a gente vai junto com a pessoa, né? Então, nós vamos buscar associações que, no meu repertório de vida, eu também vivi um monte de coisa que pode estar falando daquilo ali. É claro que o meu repertório de vida, a minha história de vida, não é o que interessa para a pessoa. Mas, às vezes, coisas que eu vivi me lembram imagens daquele sonho, às vezes um conteúdo, seja de conhecimentos gerais, de mitologia, Por isso que é bom que a gente leia, nós profissionais, a gente tem que ler sobre tudo, a gente tem que saber sobre tudo, a gente tem que buscar sobre tudo e não saber sobre nada, né? Ao mesmo tempo, você tem que saber que tudo que você tem não é o que deve ser imposto para aquela pessoa dentro do processo. O que vale para o sonhador é o que ele traz. A gente complementa, a gente vai ampliar a partir de um repertório pessoal. E, principalmente, a função de quem escuta, do ouvinte do sonho, é ajudar o sonhador com os pontos cegos, com aquilo que ele não percebe, com a importância que ele negligencia. Então, assim, eu sonhei que eu estava doente, mas eu não ia começar o tratamento. Pô, mas como é que é? Você fica doente, você não começa o tratamento? Né? A gente traz aquilo de uma forma, tratando como se fosse algo literalizado, mas para a pessoa perceber que muitas vezes ela não toma a iniciativa, ela não tem a prontidão para poder olhar para aquilo que precisa ser resolvido, para aquilo que precisa ser tomado de conta, como se fala no interior. Juntos, o sonhador e o ouvinte, eles podem partir para aspectos que são aspectos mais coletivos. Ou seja, aí a gente vai falar de como a sociedade vê isso, de como a cultura vê isso, de como as mitologias veem isso, né? A gente vai trazer, vai como se fosse, uma cebola só que de trás para frente. A gente vai do miolo do pessoal e a gente vai ampliando para cada vez mais longe, e aí o repertório e o céu são os limites, né? Mas também é legal a gente ter uma certa parcimônia para não forçar a barra. Não é todo sonho que a gente tem que achar o tema mitológico que está por trás do sonho. Não é todo sonho que a gente precisa sair catando nas minúcias para ver se consegue enganchar com aquela história. Só porque você leu a história semana passada e você achou ela muito bacana, aí, sabe criança quando aprende uma palavra nova, que ela fica tentando colar em toda frase que ela vai falar? Não. Então, assim, é a hora em que nós, profissionais ou pessoas que estão ali como ouvintes, têm que se segurar para não querer exagerar nesses processos. Assim também como os clientes quando chegam muito ansiosos, principalmente pessoas que estão estudando, por exemplo, Jung. Então elas chegam ávidas de botar Jung em tudo. Deixa Jung ali, vamos falar de você, né? Jung já morreu, bichinho, deixa ele lá, vamos falar de você que está aqui vivo, né? Nessa busca de repertórios, e principalmente desses repertórios universais, culturais, míticos e tal, tem literaturas muito bacanas. Os livros de símbolos são muito bons. Tem livros bem bacanas, tem o do Chevalier, que é um livro clássico de símbolos. Tem um livro chamado O Livro dos Símbolos, que é da editora Taschen, que infelizmente ele não está... ele está esgotado no Brasil, mas que ele é uma bíblia. Ele é ótimo porque ele é escrito por uma instituição de pessoas junguianas, então eles olham para isso
trazendo essa multiplicidade, sem junguianizar muita coisa, mas trazendo uma pluralidade de sentidos para as coisas. E aí, gente, tudo vale. Até livrinho da banca de revista de O Significado do Seu Sonho, vale. Desde que a gente não olhe para o livrinho da banca de revista e ache que se sonhar com barata é problema com a mãe. Né? Mas se o livrinho ensinar para a gente que barata pode falar, porque barata não vai parir uma baratinha só, pare vários, então por isso que pode ter uma relação com a mãe, se ajudar a trazer algum tipo de amplificação, tá válido. A gente só não precisa literalizar, não existe a Bíblia. Até esse livrão que eu disse para vocês, ele é ótimo, mas ele não está pronto. A gente pode completar ele lendo várias outras coisas. Certo? Depois que a gente fez toda essa amplificação, o que é que a gente vai fazer? Confrontar. Pegar os conteúdos do sonho e falar, e aí? E você com isso? Né? Vai olhar para trazer a pessoa para uma responsabilização em torno da própria vida e dos conteúdos que essas imagens estão trazendo. Então, ela vai, nesse momento de confronto, a gente vai abrir a possibilidade para mais perguntas sobre o comportamento da pessoa, sobre o caráter dela diante de situações análogas a essa do sonho, sobre como ela está lidando com os afetos, como é que ela está lidando com os conflitos. Então, o sonho ele vai virar como se fosse um mote, um ponto de partida, para que a gente possa explorar mais desses conteúdos que a consciência tem mais domínio. Então, o inconsciente fez a parte dele, trazendo o sonho, e a consciência agora vai ter que pegar o boi pelo chifre para poder olhar para essas coisas e fazer o que precisa ser feito. Né? Nesse movimento, a gente vai ver também como é que a pessoa reage. E chamar a pessoa a se perceber reagindo. Porque é nessa hora do confronto que o incômodo aparece. Então, é nessa hora que a gente fica com raiva do analista, é nessa hora em que a gente se entristece, é nessa hora em que a gente vai ser inundado, ou que a gente vai se alegrar, que a gente vai se entusiasmar, né? Mas é perceber como é que essas emoções estão fluindo dentro desse confronto, para que, de alguma forma, possamos fazer de fato o trabalho simbólico, né? Que é trazer o inconsciente em contato com a consciência e fazer deles, botar os dois para cantarem a mesma canção. Tá? Esse confronto também ele vai trazer um ponto importante, que é de a gente perceber que os sonhos, muitas vezes, eles são únicos, mas eles podem ser seriados. Como se a gente pensasse que esse sonho faz parte é um episódio dentro de uma série. Isso é legal porque, muitas vezes, em momentos importantes da vida, momentos como uma mudança de casa, um casamento ou um término de um casamento, uma reestruturação de carreira, você vai ver que os sonhos eles dialogam entre si, eles conversam entre si, eles contam uma história maior. Aí eu volto para a minha ideia de registrar sempre os sonhos. Porque a gente pode voltar, a gente pode ver como um dialoga com o outro. Às vezes é um objeto que vai estar aqui e que vai se apresentar daqui a 3 sonhos e que a gente vê que aquele sonho dialoga com aquele outro. Uma pessoa que sonhou com alguém e aí voltou a sonhar com esse mesmo alguém. E você vê que aquilo dali faz parte de uma série, que aquilo tem uma evolução. Né? No processo da psicoterapia, o sonho ele tem uma importância enorme para a gente, porque ele é sinal de diagnóstico e de prognóstico. Ele tanto mostra como é que as coisas estão funcionando e de onde elas estão funcionando bem e estão funcionando mal, assim como ela também aponta para a gente possibilidade de como isso vai se desdobrar, de como isso tende a se desdobrar ali dentro da criatura, né? E ele traz também encaminhamentos de soluções interessantes. Um exemplo que eu trago para vocês é
acompanhei um senhor durante uma época e ele trazia uns sonhos que tinham uma repetição em torno de um tema, e esse tema foi se encaminhando e ele foi ganhando a cara de um órgão. E eu falei, como é que está isso em você? Né? E ele foi investigar e, de fato, ele estava com um problema nesse órgão, que ele era meio que assintomático, mas que precisava, de fato, de uma interação. E fez um tratamento e as coisas ficaram bem, mas, assim, de alguma forma, a alma já estava sinalizando uma necessidade e que, talvez, se esperasse aparecer o sintoma, já fosse algo mais difícil de ser tratado. Tal. Então, assim, esse olhar, quanto mais a gente consegue ter sensibilidade em torno desse olhar, mais a gente vai percebendo indicações que são importantes. Uma outra coisa que é muito, 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 muito comum são a morte avisada nos sonhos. Isso aí, assim, eu tenho uma professora amiga querida que trabalha com luto e ela fala que a morte ela manda recados. E geralmente ela manda recados, inclusive pelos sonhos. Não é você sonhar que a pessoa vai morrer, né? Mas ela dá indicativos de esgotamento, ela dá indicativos de pessoas que somem, ela dá indicativos de coisas que mostram para a gente que processos estão sendo encerrados. E também é o tipo de coisa que, se a gente for perguntar, todo mundo tem uma história dessa na família para contar. Né? Certo? Dentro também do processo da psicoterapia, os sonhos eles são indicativos importantes para a gente do que nós chamamos de transferência e contra-transferência, que são os conteúdos que se projetam entre analisando e analista e analisando. Mostra, por exemplo, quais são os lugares que nós ocupamos dentro do processo da pessoa, a função que nós desempenhamos. Às vezes a gente aparece dentro dos sonhos das pessoas, às vezes como testemunha, às vezes como algozes, né? Mostra mais ou menos, dá indicativos para a gente de como o processo está se formando. Eu tenho uma história curiosa em torno disso, que foi de uma cliente que, na segunda sessão, ela me traz o primeiro sonho dela. Quem conhece meu consultório sabe que na minha porta de entrada eu tenho uma tailandesinha fazendo um namastê na minha sala de espera. E aí ela não é uma tailandesa de verdade não, tá, gente? É uma estátua de madeira de uma tailandesa. E aí ela sonhou que ela tentava entrar pela janela do meu consultório, pela varanda, e quando ela entrava para poder resgatar os papéis com as anotações dela, ela se deparava com uma oriental que dizia, não, você não pode entrar. Não, aqui você não pode entrar, esses papéis são dele, não sei o que e tal. Ou seja, ela conseguiu animar aquela criatura ali, uma estátua de madeira, virou gente, virou a defensora do consultório. Né? Assumiu ali um lugar que era um lugar de separar mesmo as coisas. Já aqui é um espaço, o seu espaço é outro. E assim, essa história ela virou uma história quase que um gracejo dentro do processo, uma vez que essa resistência ela foi rebaixada quando nós trabalhamos esse sonho. Porque, de fato, tinha ali uma ansiedade em torno do que eu registrava sobre ela. Como se eu fosse fazer um relatório que, se alguém pegasse, ia dar um grande problema. Sendo que a única coisa que eu tenho registrado dos meus clientes são os meus sonhos. Os meus sonhos não, que não são meus, que são deles. Os sonhos que eles têm e que eles me passam. Né? Então, a não ser que seja um analista que roube, não vai ter muita serventia. Né? E também os sonhos eles podem apontar para o processo de encerramento de uma análise. Muitas vezes o sonho é o que vai dar para a gente indicativo de que talvez seja o momento de dar um tempo, ou de espaçar mais as sessões, de a pessoa ir caminhar um pouco por conta própria e voltar quando tiver uma necessidade. Às vezes a tal da necessidade também vem por um sonho. A pessoa liga, passa assim 2 anos fora, aí liga e fala,
eu tive um sonho, eu queria conversar com você e tal, e ela volta para olhar para um sonho e o sonho engata mais 3 anos de análise. Ou às vezes volta, olha para aquele sonho e depois não volta mais, volta X. Mas assim, os sonhos acabam virando um ponto importante de convergência e de vínculo dentro do processo, né? Agora, o grande barato de tudo isso é que o grande exercício que a gente desenvolve, tanto no papel de analisando, quanto no papel de analista, quando nós olhamos para o sonho, é de perceber que mais importante do que buscar respostas dentro dos sonhos, a gente tem que aprender a contemplar. O sonho, ele traz muita coisa muito legal para a gente. Ele nos desenvolve, ele aponta para possibilidades, soluções e tudo mais. Mas, geralmente, a gente só vai se dar conta do bem que o sonho faz quando a gente para de olhar para o sonho querendo desvendar a esfinge. Sabe? Quando a gente consegue olhar para o sonho e se sentir tranquilo diante dele para observar, para contemplar. Para perceber que ele está ali não para definir nada, mas para ampliar possibilidades. E ele faz isso muito bem, quando a gente não se desespera a querer dar interpretações. Quando eu consigo olhar para a mesma coisa e dar para ela 5 sentidos diferentes, eu ganho 5 coisas. Quando eu só consigo dar para aquela coisa um sentido só, eu só tenho uma coisa. Então, assim, o sonho ele faz com que a gente possibilite um olhar mais múltiplo e muito mais complexo sobre as coisas, onde a gente vai perceber que, de fato, todo mar é um. Onde a gente vai perceber que se mexe aqui, reverbera lá, que se a gente melhora de um jeito, melhora todo, que, sabe, onde esses emaranhamentos, que muitas vezes quando nós chegamos, principalmente no processo de psicoterapia, a gente chega com uma queixa muito identificada. A gente chega porque está com um problema em determinada área. E aquilo às vezes é só a porta de entrada. Aquilo às vezes não é nem problema, né? Às vezes aquilo ali é o que vai fazer com que a gente tenha um desenvolvimento para N outras possibilidades, que se a gente não tivesse tido aquilo como um problema, interpretado aquilo como um problema e indo buscar uma solução para um problema, a gente não ia conseguir desdobrar e fazer florescer tantas outras coisas tão interessantes. E aí a gente aprende a ter paciência. A Mary Ann, ela, de um desses livros, desse livro aqui do Como Entender com os Sonhos, ela fala que a gente tem que aprender a ser gentil com os sonhos. A gente tem que fazer amizade com eles. Se a gente tiver uma gratidão, não é aquela gratidão gratiluz da moda, mas assim, se a gente de fato conseguir ter um estado de prontidão diante do inconsciente, o inconsciente, gente, facilita muita coisa. Inclusive, o próprio trabalho com sonhos, ele fica muito facilitado. A proposta é de aprender a desenvolver uma linguagem, não é assim? Depois que você aprende a desenvolver a linguagem, você não vai desaprender. Então, aquilo vai te facilitar para a vida, e você vai ter ali um instrumento que é um instrumento muito válido, né? Para isso também, aprender a lidar com o mistério faz parte. Saber que a gente não vai ter resposta para tudo, que não vai ser porque eu pedi para o sonho que o sonho vai me trazer aquilo que ele queria, que eu queria, da forma como eu queria, na hora que eu queria. Saber sustentar o mistério faz parte também de um desenvolvimento para a vida. Até porque a gente não vai ter resposta para grande parte das nossas perguntas. Apesar da gente ter boas respostas para algumas delas, para todas a gente não vai ter. Inclusive, esse é um dos pontos que faz com que as pessoas hesitem ou questionem o trabalho com sonhos. Que é perguntar assim, mas será que eu estou dando a interpretação certa?
será que o que eu estou entendendo é o que de fato precisa ser entendido desse sonho? Só a vida que vai poder mostrar, né? Mas geralmente a alma sinaliza quando a gente chega onde precisa chegar dentro de um olhar sobre um sonho. Quando a gente amplia um sonho e vê nele 5 possibilidades, 10 possibilidades, tem uma que dá um calorzinho diferente, tem uma que dá uma coceirinha diferente na gente e que de alguma forma nos ajuda a ter uma facilitação, não para descartar as demais, mas para poder confiar um pouco mais. Confiança é uma palavra que eu uso muito no consultório, porque eu acho que a nossa realidade tem nos feito projetar confiança sobre várias coisas, sobre a tecnologia, sobre a ciência, sobre... A gente confia em muita coisa e a gente deixa de confiar em outras coisas que são tão elementais e que são tão pessoais. A confiança ela acaba ficando projetada muito fora de nós e olhar para o nosso sonho e perceber que não é possível, gente, que a gente sonha todo dia. A vida toda. Todo mundo sonha. Criança, bebê recém-nascido sonha. Achar que isso não ia servir para nada é muito desperdício, né? Então, assim, é pensar que hoje chamar a um exercício de confiança, entender que nesse lugar a gente pode encontrar o que precisamos para uma vida melhor, eu acho que é uma boa missão. É a missão que eu recebi um chamado 24 anos atrás e que hoje eu estou tentando sustentar. É isso, gente, é o que eu tenho para dizer para vocês. Tenho aqui algumas referências que eu trouxe para essa palestra, para esse trabalho. Então, aí. Certo? É isso. Obrigado. Obrigado pela presença.